Muito boa noite, minha querida Paraíba. A gente chega agora com o nosso Cidade Alerta, agradecendo você pelo carinho, pela audiência. Obrigado por você, em qualquer lugar desse estado, abrir a sua casa, ligar a sua televisão, receber a nossa programação e nos dar o primeiro lugar no Ibope. Muito obrigado. Ao mesmo tempo, eu peço ao nosso bondoso Deus que repouse a mão sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a nossa família e nos dê um restante dia abençoado, uma quarta-feira debaixo da graça salvadora dele, né não, André? Não é assim? Olha, eu trago para vocês na abertura do programa a história, as informações do caso do estudante que tentou esfaquear um professor de português dentro da sala de aula em Bahia. Olha a loucura disso, gente. Gerou um pânico danado entre alunos e funcionários de uma escola municipal, a Escola Maria do Carmo. Essa tentativa de homicídio aconteceu durante o horário de aula. Imagina o corre-corre. 3 monitores conseguiram segurar o adolescente, que tinha 16 anos, e segundo a diretora, o ataque foi motivado por um desentendimento entre o aluno e a vítima. Olha isso, eu vou chamar a Alamara Barros. Quem eu vou chamar? Ela é profissional em confusão. A Alamara Barros, essa confusão dentro de uma escola quase termina em tragédia e era uma confusão entre aluno e professor. Conta os detalhes pra gente. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba. Olha, isso mesmo, viu? Um caso inusitado, um caso isolado até, porque a diretora de lá, Edileuza Oliveira, a diretora da escola, disse que até então isso nunca, né, havia acontecido na escola. E tem um detalhe, porque a escola antes era a escola cívico-militar Maria do Carmo, né, até há um ano atrás. Só que agora a escola não funciona mais como cívico-militar. Então, antes, os alunos já estavam, né, familiarizados aí com a questão das autoridades policiais, também da Guarda Municipal, que ficava ali, que era outra coordenação da escola. Tinha a coordenação pedagógica e tinha a coordenação também da questão militar, por se tratar de uma escola militar. Porém, ela não soube entrar em detalhes, mas disse que o contrato venceu e agora é uma escola regular, sem ser, né, uma escola cívico-militar. Então, o que acontece? Esse aluno, segundo a diretora, ele sempre foi um aluno tranquilo, um aluno bom, porém, tinha uma dificuldade na questão de obedecer regras, né? E tinha algumas brincadeiras que estavam tirando a atenção das aulas, tirando a atenção dos alunos. E um certo dia, o professor, a coordenação, foi chamar a atenção que ele estava tirando a concentração dos alunos na sala de aula, ele jogando papel nos outros colegas, até que ele jogou uma peteca. Segundo o relato, ele jogou uma peteca e pegou numa aluna, numa coleguinha e machucou. E foi aí que o professor teve que tomar, né, umas medidas mais severas assim, pediu para que ele se retirasse, na verdade, da sala de aula, porque ele não estava obedecendo, estava atrapalhando a aula e o andamento ali da disciplina. E quando ele já saiu bem irritado, agitado, e segundo um dos monitores, ouviu quando ele falou: esse professor me paga e vai me pagar amanhã. Mas nunca imaginavam, né, que ia ser dessa forma numa tentativa de homicídio. Mas vamos ouvir aí a diretora Edileuza Oliveira, que ela fala mais detalhes sobre o ocorrido. O aluno, ele estava tendo aula com o professor e ali ele sempre tinha, segundo o professor, ele tinha o hábito de atrapalhar a aula ali, mas era uma coisa que ficava ali internamente, em sala. E o professor pediu para ele se retirar de sala e no momento que ele ia se retirar, ele pegou uma peteca, jogou no aluno e o professor pediu que ele apanhasse o papel do chão, colocasse na lixeira e ele saiu da sala muito irritado. Nessa irritação que ele saiu da sala, ele saiu falando que o professor ia ter uma paga, né? Então, só que não chegou para a gente também. Isso a gente ficou sabendo depois com alguns funcionários da escola, mas a gente não tinha esse conhecimento também. E aí, quando tudo aconteceu, vocês chamaram os pais, o que os pais relatam em relação a ele? Quando tudo aconteceu, nós acionamos o Conselho Tutelar, chamamos os pais na escola, a mãe que compareceu, e a mãe chegou para nós e disse que realmente, ultimamente, ele estava apresentando um comportamento bem diferenciado, que também a gente não tinha esse conhecimento.
Todo o tempo a gente apoiou o professor, liguei para ele, perguntei se ele ia fazer o boletim de ocorrência, ele falou que ia pensar, isso ontem, no momento do ocorrido. Hoje, o conselheiro tutelar ligou para mim, disse também que falou com o professor e ele disse que não tinha interesse de fazer a ocorrência, ele não ia registrar a ocorrência. A única coisa que ele queria, se o aluno tivesse que ter uma penalidade, a única coisa que o professor queria é que o aluno estudasse. Veja, esse professor, Alamara Barros, esse professor é aquele professor raiz. Ele disse que não quer prestar nem queixa contra o garoto e que a única coisa que quer que o garoto faça é que estude. Porque o professor entende que não existe uma outra saída para ele senão estudar. Ser gente através do estudo. Que a pessoa que é dotada de inteligência e de educação, jamais ela vai pegar uma faca para matar alguém, ainda mais um professor. Agora, Alamara, eu sou de um tempo e eu fui criado assim. Acho que todos que estão aqui foram criados nesse modelo. Eu fui criado de um jeito que nós deveríamos respeitar os professores. O professor é uma autoridade. O professor é uma autoridade. O professor, quando fala, pelo menos quando falava comigo, eu baixava a cabeça. Entendeu? Porque eu devia a ele muito respeito. A categoria do professor é aquele que é capaz de mudar o curso da vida de uma pessoa, através do ensino, através da educação. Mas hoje, meu filho, hoje tudo é relativizado, sabe? O professor dentro da sala de aula é desrespeitado. A gente tem de forma geral, não estou falando de forma específica, mas a gente tem uma classe de professores que é inclusive desrespeitada com relação ao seu salário, certo? A gente deveria ter professores bem pagos, professor que tivesse orgulho de dizer não só que é professor pela a lição que ele presta todos os dias à sociedade, mas pelo que ele ganha e o local privilegiado que ele ocuparia na sociedade. Mas do jeito que está hoje, os professores... Aí me diga se eu estou mentindo, Alamara Barros. Os pais, e é uma crítica geral, viu? Os pais terceirizam a educação dos filhos. Os filhos, quando vão crescendo um pouquinho, aí o pai precisa trabalhar de um lado, a mãe precisa trabalhar do outro, que é uma realidade social. Aí pega o filho, senta o filho na frente de uma televisão para assistir no YouTube e o menino é educado pela Peppa Pig. Quem educa o menino é a Peppa Pig. Quando é bom, quando é a Peppa Pig. Aí o menino fica assistindo porcaria na internet, no YouTube. Aí começa a jogar, jogo violento, sabe? E o menino é educado nesse sistema. O pai chega de noite, o pai sai de manhã, o menino está dormindo. O pai chega de noite, o menino já está dormindo também. E assim vai terceirizando a educação. Essa fórmula que a gente está desempenhando, Alamara Barros, é a fórmula do fracasso, viu? Essa fórmula é a fórmula do fracasso. É a fórmula para a sociedade gemer, ainda mais que está gemendo. É a forma de produzir uma sociedade louca, desmantelada, que não respeita pai, não respeita mãe, não respeita professor, não respeita polícia, não respeita ninguém. Essa fórmula é uma fórmula falida. Eu estou pegando esse assunto específico e aí queira Deus que tenha sido, Alamara, uma ação isolada, que esse garoto não seja um garoto realmente violento. E parece que o professor está disposto, inclusive, Alamara, a perdoar, a desculpar, a levar tudo da maneira melhor possível para que o garoto tenha consciência do que fez errado. Acho que é isso, a impressão minha, Alamara. É isso mesmo, Fábio. É exatamente isso. Eu tive essa mesma sensação também, né? E voltando aí no que você falou, eu sou dessa época também, dessa criação, né? Que a gente deve respeitar professor, as autoridades. E o professor é uma autoridade dentro da sala de aula. E outra coisa, a escola é uma extensão do nosso lar, né? Do nosso aprendizado, da questão da disciplina. Então, é muito lamentável, isso vem acontecendo, né? Não só aqui, mas em termos de Brasil mesmo. E hoje em dia, ao invés dos alunos se calarem, né, para o professor, obedecer o professor, está ao contrário. O
professor que tem que se calar muitas vezes, né? Claro que os professores não permitem isso, mas os alunos estão tentando fazer isso, né? Intimidar os próprios professores, intimidar as autoridades aí dentro das escolas, Fábio. É muito triste mesmo e lamentável. A gente conversou com o pessoal do Conselho Tutelar, né, que prontamente foi lá também fazer todos os procedimentos adequados no momento que aconteceu tudo isso e que a escola acionou, mas o Conselho Tutelar respondeu a gente por meio de nota, que diz assim: nota, o Conselho Tutelar Setor 2 da cidade de Bahia recebeu informações sobre o ocorrido e está acompanhando o caso, sempre com o objetivo de garantir os direitos do adolescente envolvido e contribuir para que medidas adequadas sejam tomadas. Nossa prioridade é trabalhar em conjunto com a escola, a família e os órgãos competentes, como a polícia e o Ministério Público, para apurar os fatos e promover intervenções que auxiliem na resolução do caso. Também reforçamos que situações como esta descartam a importância de políticas públicas voltadas à educação, à saúde mental e ao acompanhamento de adolescentes em situação de risco. O Conselho continuará à disposição para apoiar e encaminhar as ações necessárias. Então aí a conselheira que falou com a gente está acompanhando o caso do garoto, né, para saber se há algum problema, como que podem ajudar, dar todo esse acolhimento. E é importante também falar, que ela enfatizou, né, que o Conselho Tutelar, ele é de acolher, é de prezar pelos direitos, mas também é muito importante falar sobre os deveres, né? Os adolescentes, crianças e adolescentes devem ser ensinados também sobre os deveres. Em relação ao aluno, Fábio, a escola decidiu, né, que ele vai continuar o ano letivo de casa para não perder essa reta final aí do ano. Então a mãe vai buscar e vai deixar as atividades na escola, e o professor afirmou que não quer mais lecionar nem na escola e nem no município por medo aí de represália. Olha só que situação. Lamara, agora eu vou dizer um negócio a você. O pai também e a mãe, certo? Uma situação dessa eu fico imaginando o que é que não passa na cabeça da mãe, sabe? Poxa, meu filho sai de casa com uma faca e vai esfaquear o professor, vai tentar matar, porque é uma tentativa de homicídio, tentar matar o professor, gente. Nós estamos trazendo esse caso com exclusividade, não para por aí não. Você que está chegando agora, 18 horas mais 12 minutos, é um caso com exclusividade de um aluno que invade, na verdade ele não invade, ele está na sala de aula em Bahia. O professor, só retomando aqui, o professor havia colocado ele para fora da sala de aula porque ele estava dando trabalho um dia antes, ontem, e aí ele teria jurado o professor, disse: amanhã ele me paga. Dito e feito, voltou à sala de aula com uma faca e tenta esfaquear o professor. Levanta-se uma discussão agora sobre detectores de metais. Sempre quando tem uma ação dessa em escolas, cresce a discussão sobre detectores de metais nas portas das escolas. Tanto para evitar ações como essa, como para evitar ações que saem de fora para dentro da escola. Porque cada vez mais também o ambiente escolar está sendo contaminado pelo ambiente externo. A gente tem informações de escolas que são sitiadas por traficantes. Isso é uma realidade, infelizmente, real na nossa vida. Aos pais, calma, parcimônia, muita calma nessa hora. Esse garoto, se for um fato isolado, tem que ser tratado, certo? Agora, vamos prestar mais atenção na educação da garotada. Pegar esse caso mais uma vez como um fato para a gente narrar e dizer que educação não se terceiriza. A gente também não pode jogar as crianças, os adolescentes na escola achando que, deixa lá o professor fazer o trabalho dele, já que eu não consigo. Tem muito pai que diz assim: eu não consigo dar conta, eu vou jogar na escola para ver se o professor resolve. Resolve não, viu? Educação se aprende dentro de casa. Educação se dá dentro de casa, certo? Para você dobrar a criança, tem que começar de cedinho, ensinar ele o caminho certo. A Bíblia diz: ensina o caminho que se deve andar quando criança, porque quando for adulto não vai se desviar dele, viu? Já já eu volto com você, Alamarabal. Segura aí.